renomeou de algum modo a obra do Victor Hugo, há de se lembrar daquela cena em que o Corcunda, que era mudo, estava sendo julgado por um juiz que era surdo. Corcunda era surdo também, né? A cena tem algo de patético e algo de triste também, mas ela ilustra aquilo que acontece quando não se tem uma linguagem comum. E esse é um dos grandes problemas dentro do debate acadêmico hoje em dia, dentro do debate daquilo que aparentemente é o âmbito da ciência e da seriedade, e aparentemente é o lugar onde as pessoas podem discutir com precisão. Não, é exatamente ali onde mais falta precisão, porque se discute a partir de termos cujos sentidos não estão definidos. Então esses 4 termos: espiritualidade católica, educação clássica. Espiritualidade, à guisa de introdução, nós podemos assumir que significa um cultivo da vida interior, um cultivo da vida espiritual. Católico, mais ou menos nós temos ideia do que significa aqui, mas eu vou voltar a estes 2 termos no final. O fato é, que coisa é esta espiritualidade católica e como ela pode estar dentro desta outra coisa que nós chamamos então de educação clássica. Nós vamos começar definindo então a educação clássica. Educação, como já foi dito pela professora Mônica, vem do verbo latino, educare, que vem de ex ducere. Todo livro que se pretende, se arroga a falar sobre educação, começa assim, trazendo aí a definição, ou algo da terminologia, ou da etimologia. Então, ex quer dizer para fora, ducere é conduzir, é o verbo de onde vem expressões como duto, viaduto, aqueduto, é aquilo que conduz. Então, o educador é aquele que conduz para fora. E nós vimos em algumas das palestras hoje, é claro que assim, a minha palestra, por ser a última, vai de algum modo partir de alguns pontos que foram trabalhados nas outras. O professor Alexandre trabalhou o fato de que existem verdades dentro das crianças e dos jovens, dentro dos educandos, que precisam de algum modo serem trazidas à luz, mas elas já estão lá. A educação, então, ela parte dessa realidade. Eu preciso trazer algo para fora desta criança, ajudando esta criança a colocar para fora um conteúdo que, de algum modo, Deus colocou no seu coração. Ou, pelo menos, uma capacidade, trazer ao ato, ou seja, tornar real aquilo que é uma potência, aquela capacidade que a criança tem de conhecer, ou seja, levar a criança a realizar, a atualizar aquilo que são as suas potencialidades, neste âmbito do intelecto, da vida intelectual, da capacidade de conhecimento. Então, isso é educação. E o que é clássica? O que significa a palavra clássica? Eu tenho notado que em alguns meios ainda não está muito claro o fato de que um dilema, uma oposição entre católico e clássico é um falso dilema. É uma briga que não faz o menor sentido. Quando nós procuramos entender então o que é clássico, vamos de novo partir da etimologia. A palavra clássico vem do latim classicus. Os romanos, eles usavam esta palavra para designar aqueles entre os filhos de Roma, entre os cidadãos, que tinham um lugar de destaque por terem condições financeiras melhores. Isso tinha muito a ver com o estabelecimento do quanto de imposto cada um ia pagar. Então se dividia a sociedade romana em classes. Os militares de alta patente, por exemplo, pertenciam à primeira classe. Os nobres, em geral, aquilo que equivaleria ao que nós chamaríamos de nobres, eram a primeira classe. Então, eles eram chamados de os clássicos, ou seja, os que ocupam o primeiro lugar dentro da classificação. Depois, no século II, um literato e jurista chamado Aulio Gelio usou o termo clássico num sentido mais próximo do que nós usamos. Ele cunhou a expressão classicus scriptor,
quer dizer um escritor clássico. Ele se referiu a alguém como escritor clássico. Ora, é óbvio que ele não estava dizendo que esse escritor era mais rico que os outros. O que ele estava dizendo é que este escritor, ele é excelente em relação aos outros. Ele ultrapassa os outros na qualidade da sua escrita. Começa-se então, a partir de Aulio Gelio, a se falar numa literatura clássica, ou a chamar de clássicas as coisas que são excelentes. Ou, como a professora Mônica usou o termo, que são superiores. As coisas superiores, as coisas excelentes, as coisas ótimas, são clássicas. Agora, notemos que estes são termos, superior, excelente, ótimo, são termos que indicam uma relação. Se eu disser assim, isto é superior, a pergunta que vem naturalmente é a seguinte: superior em relação a quê? Superior a quê? Isto é ótimo. Ótimo significa ultrapassa aquilo que é simplesmente bom. É ótimo em relação a quê? Isto é excelente. É que nós transformamos essas palavras em palavras que têm um valor absoluto, mas elas não têm um valor absoluto, elas são sempre relativas. Este aluno é excelente. O que significa isto? Ele excede aos outros em qualidade. Ele tem algo a mais. Todas essas palavras significam algo a mais. Aquilo que comparado com o restante se demonstra superior. Então, a partir desse sentido, é que se usou sempre, ou pelo menos desde Aulio Gelio, desde o século II, a expressão clássico. Clássico é aquilo que é superior em relação ao resto, que é excelente em relação ao que não é excelente, que é ótimo em relação ao que é bom, ou ao que é ruim, ou ao que é mau. Por isso, é que se tornou consensual, chamar o período do helenismo, o período da cultura grega, mais ou menos ali entre o século VI e o século IV a.C., de período da Grécia clássica, o período clássico da Grécia. A mesma coisa com a literatura latina, o período clássico, ou a literatura clássica, o latim clássico. O que você quer dizer com isso? É o melhor que já houve em termos de cultivo da língua latina. O período clássico. Bom, isso significa o seguinte: é o melhor que já houve em termos de sociedade. Ok. Essa linguagem, ela vai continuar sendo usada durante todo o medievo, durante a Idade Moderna e até os nossos dias. Só que nós não percebemos, pelo menos essa ideia de que o clássico é o superior. Nós não percebemos e começamos a tratar a palavra clássico como se ela já não tivesse este sentido relativo, mas tivesse um sentido absoluto. É como se eu dissesse assim, pega esse maior aí para mim, traz para mim esse mais azul aí. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Esse mais azul, eu tenho que dizer o que mais azul, e mais azul em relação a alguma outra coisa que seja azul. Com isso, já começa a se delinear a primeira ideia que eu quero trabalhar aqui, que é a seguinte: a partir do momento em que se desenvolve uma educação católica, uma educação cristã, ela passa a ser a educação clássica, porque ela se revela a educação superior. Ela se revela a forma mais perfeita de educar, que engloba em si a grandeza da educação grega, que engloba em si a grandeza da educação romana, mas que excede. Como a educação cristã, ela não jogou fora nada do que havia de melhor entre os gregos, não jogou fora nada do que havia de melhor entre os romanos, ela é isto mais alguma coisa. Ela é isto mais todas aquelas riquezas que foram trazidas pela luz da fé. Então ela é o auge da formação humana, tanto quanto isto é possível para o ser humano, mas aquele
aquela abundância de bens que vieram com a revelação divina. Aquela abundância de tesouros que vem com a fé, a esperança e a caridade. O Papa Pio XI, na encíclica Divini Ilius Magistri, que é de 29, né, finalzinho, acho que dia 31 de dezembro de 1929, é a data da publicação. E é a grande encíclica sobre a educação do século XX. Sem dúvida é um referencial. E ali ele trabalha essa ideia. Ele diz, olha, no passado, antes do Evangelho, antes da revelação plena em nosso Senhor Jesus Cristo, havia coisas grandiosas em termos de educação. Elas não são desprezíveis, tanto não são desprezíveis, que a igreja adotou essa riqueza, ela fez sua, ela assimilou essa riqueza. Então, o que os gregos fizeram é grandioso, o que os romanos fizeram é grandioso. Mas, o Papa diz, desde que houve revelação plena no Evangelho, a revelação plena em nosso Senhor Jesus Cristo, no estado atual da ordem da providência, quer dizer, neste tempo em que nós vivemos, depois de Cristo, já não se pode falar em verdadeira educação que não seja educação cristã. Se eu tenho o mais, por que eu vou jogar fora o mais e ficar com o menos? Ainda que o menos seja grandioso, seja valoroso. Então, o clássico para nós é o católico. O clássico para nós é isto que se tornou a nossa tradição ocidental. Quem conhece o professor Lucas Lancaster, né, quem não conhece pode anotar o nome, é uma boa sugestão. O professor Lucas está trabalhando a história da igreja brilhantemente, né? E ele está trabalhando com a ideia de construção do Ocidente e de restauração do Ocidente. E existe um problema que é o seguinte, muitas vezes se fala que a igreja construiu o Ocidente e que nós precisamos restaurar o Ocidente, mas o termo Ocidente significa aquele Ocidente já degenerado lá do século XVIII ou XIX. Não foi aquilo que a igreja construiu. O que ela construiu é muito superior àquilo. O que a igreja construiu foi a cristandade. É a isto que nós devemos nos referir quando usamos o termo Ocidente. E é isso que nós precisamos cuidar de restaurar, trabalhar para restaurar. É claro que este período, como para usar a expressão do Papa Leão XIII, este período em que a lei de Cristo moldava a vida das sociedades, o Papa Leão XIII fala isso na Immortale Dei, também uma grande encíclica. E este período, ele era perfeito? Não, não era perfeito. Nunca haverá um período perfeito. Aqui nesse mundo, não. Perfeito é o céu. Mas as críticas que se faz a este período, derivam de uma ignorância, de uma série de preconceitos, no mais das vezes, e do fato de que não se compreende que ele era um período de ascensão. O padre Terramer Totte tem um livro, Cristo Rei. E ali ele rebate essa crítica. A crítica que é feita é assim, mas no período de Carlos Magno, havia imoralidades na França, no Império Franco. Mas no século XIII, no século de Santo Tomás, havia quem praticasse imoralidades. Havia este hábito que não fossem tão coadunantes, tão conformes com o Evangelho, e não fossem tão bons. E o padre responde, sim, mas é preciso lembrar o seguinte, estes defeitos estavam a caminho de ser corrigidos. A sociedade estava subindo. Os defeitos ainda estavam lá, mas eles tendiam a ser abandonados. O que nós estamos hoje é descendo. Então não há que se comparar e dizer que é a mesma coisa, porque lá tinha defeitos e aqui há defeitos. Lá os defeitos estavam sendo combatidos, hoje os defeitos estão sendo cultivados. Aqui é uma diferença. Então, neste período, que é sem dúvida o auge da vida da humanidade, neste período de quase 1000 anos, é que se estabelece, então, esta tradição educacional que nós agora
vamos chamar de clássica. Para nós, o clássico é o católico. As coisas são indissociáveis. Quem dissociou, quem separou de novo o clássico do católico? Foram aqueles renascentistas que, sobretudo, a partir do século XVI, começaram a tratar com pouco caso o que é católico. E aí, começaram então a chamar de clássico aquilo que por assim dizer, a Idade Média, ou o medievo, ou a cristandade, menos a igreja. O que sobrou? Sobrou Roma e Grécia. É um modo de dizer assim, clássico é Grécia e Roma. Bom, melhor é Grécia e Roma. Então, melhor seria pegar isso aqui que nós temos e arrancar este cristianismo. Não estou dizendo que todos os autores do 16 eram assim, tá? Não é isso. Esta é uma forma de humanismo, esta é uma forma de renascentismo, né? Que vai desembocar no quê? No renascimento do paganismo. Muito do que se chama e se elogia com o nome de renascimento é, na verdade, um renascer de uma cultura pagã. Não à toa, muitos desses iluminados, que vão se chamar de racionalistas, de cultores da ciência, no fundo, para usar uma palavra bem, um português bem claro, eram, no fundo, grandes macumbeiros, né? Eles, com essa ideia, com esse argumento, né, de voltar ao antigo, desprezando o que foi trazido pela fé, eles caíram em todo tipo de sandice, em todo tipo de maluquice, caíram realmente na lama. Porque, é óbvio, estou usando aqui aquela figura que São Pedro usa, né? A porca volta à lama, o cão volta ao seu vômito, né? Quando eu quero ser pré-cristão, eu me torno anticristão, e eu me torno um neopagão, e eu revivo não só o que tinha de bom, mas também o que havia de ruim. Eu revivo os defeitos do passado. Então, quando se fala em educação clássica, o que se quer dizer com isso não é que as crianças agora vão ler apenas Homero, Hesíodo, Ésquilo, Virgílio, Horácio, e vão parar de ler tudo que é cristão, vão parar de estudar tudo que é cristão. Não. Significa que nós pretendemos voltar a esta tradição, onde se lia Homero, Hesíodo, Virgílio, Horácio, e tudo aquilo que foi produzido pela alta cultura que brotou de uma sociedade iluminada pela luz do Evangelho. Então, é preciso ter tranquilidade nesse sentido. Não ficar opondo católico e clássico. Agora, como é que este elemento católico vai entrar aí? É o que eu vou trabalhar por último. Por fim, vou trabalhar isso. O professor Falcon, ele desenvolve esse tema de um modo que eu acho brilhante, né? E ele diz assim, olha, no fundo, nós não podemos tratar esta questão como se fosse assim, existe aí um cardápio de pedagogias e de tradições pedagógicas. Tem lá o clássico, o tradicional, e tem uma série de outras pedagogias, né? E todas elas dão bons resultados, e agora a gente precisa escolher. E como eu sou meio chatinho, meio diletante, né, meio metido a besta, eu vou escolher essa clássica aqui, porque, sei lá, para ser diferente, que é bonitinho. Não, o professor Falcon, ele diz assim, isso que ele diz se comprova pela realidade, né? Nós temos uma tradição que deu certo, é a educação clássica, católica. E nós temos uma série de outros experimentos que deram errado. Todo o resto que se tentou fazer deu em nada, ou pior, né? Resultou em prejuízo, em grande dano para a vida das sociedades. Então, assim, é preciso comparar. Nós queremos uma pedagogia que forme um Nietzsche ou uma pedagogia que forme um Santo Tomás? Nós queremos uma pedagogia que forme um Luiz Felipe Pondé ou que forme um Santo Anselmo? Que forme um Camões, né? Ou para não citar nomes, mas assim, um poeta de baixíssima qualidade,
que fala que faz, verso livre porque no fundo não sabe metrificar, porque não conhece a tradição poética ocidental. O que nós queremos produzir? Nós precisamos ter a coragem e a humildade de perceber os efeitos. Quais são os efeitos dessa tradição pedagógica que se estabeleceu na sociedade cristã e quais são os efeitos desses experimentos estapafúrdios que se estabeleceram a partir da negação do reinado de Cristo. E aí nós vamos fazer a nossa escolha, mas acho que aqui a escolha é bastante óbvia. Nós vamos escolher por aquilo que deu certo. Aquilo que deu certo. É claro que nós estamos começando do zero, né? Conversava agora com um dos palestrantes, né? Muito do que nós estamos fazendo tem essa dificuldade, é começar do zero. Tudo, aliás, né? Tudo de bom, de grandioso que nós quisermos fazer, vai ter que partir do zero. Eu como pároco, e os senhores como pais e professores. Né? Então assim, eu vejo lá, eu tenho que embelezar a igreja, que já tinha que ser bela, deveria ser bela. Eu tenho que ensinar os músicos a fazer música, ensinar os leitores a ler, ensinar as catequistas a catequizar, né? Ensinar os professores a serem professores. Né? O instituto aqui precisa formar os seus professores, precisa construir o prédio, nós precisamos produzir material didático. As editoras estão aí, mas há quantos anos? Há pouquíssimos anos. Né? Nós todos estamos começando do zero, ou de algo que está um pouquinho acima do zero. Porque tudo foi destruído, mas numa situação ideal, nós apenas ampliaríamos aquilo que já estaria funcionando, aquilo que já estaria com as engrenagens, né, rodando. Uma cidade do tamanho de Viçosa não poderia jamais, se a igreja estivesse numa situação saudável, Viçosa não poderia estar tendo o seu primeiro colégio católico. Deveria já existir vários colégios católicos. E aí, se alguém percebesse que era preciso fundar mais um para atender, porque a cidade cresceu, porque tem mais gente. Então vamos fundar mais um. E nunca começar do zero. Esta necessidade de começar tudo do zero, ou quase do zero, é uma expressão da profunda crise na qual nós vivemos. E para isso, então, nós precisamos nos perguntar quais eram as características que diferenciam o que há de especial, qual é a nota diferencial desta educação que nós estamos chamando de clássica, que é a educação que bebe da sabedoria dos antigos e aperfeiçoa essa sabedoria com aquilo que brota da luz do Evangelho. Quais são as características? Eu, para sintetizar essa forma de educação, eu quero destacar 3 características. Claro, isso não é uma definição exaustiva, porque o tempo não permite. Mas acredito que seja uma tentativa que traga algum fruto. A primeira coisa, a educação clássica, ou a proposta de fazer a educação clássica, ela é humilde. Primeira coisa, humildade. A segunda coisa, ela é amorosa. Vou explicar o que quero dizer com isso. A terceira coisa, ela é realista. Essas são 3 características que eu consigo perceber como 3 características que saltam aos olhos quando se pensa na educação clássica. O que quero dizer com humildade? O educador clássico, em primeiro lugar, ele reconhece os seus limites. E ele procura aprender no diálogo com a tradição. O que é a tradição? É aquele ato de entrega. Uma geração transmite a outra aquilo que esta outra recebeu do passado, mais o que esta outra conseguiu acumular. Esta geração vai passar para a próxima, que vai passar para a próxima. E assim vai haver um enriquecimento. Vai haver sempre um incremento. Uma melhoria, um acréscimo. Quando eu sou humilde para receber dos antigos, eu recebo muito. É claro. E recebendo muito, eu consigo dar também a minha pequena contribuição. Humildade
neste diálogo, que alguém chama de o diálogo com os mortos. O que é o diálogo com os mortos? É quando eu me coloco na disposição de aprender daqueles que já morreram, mas que deixaram o seu legado, seja nos livros, seja no modo de fazer as coisas. Ora, a educação moderna, com todos os seus tentáculos, ela nasce de uma soberba, de uma arrogância. Não me interessa o que os antigos fizeram. Não me interessa o que a igreja fez. Eu agora vou inventar a roda. Eu agora vou inventar o fogo. A educação moderna, ela nasce desses pretensos gênios da soberba, que resolveram refundar todas as coisas, destruir tudo e refundar tudo. De modo que nós agora temos, sim, uma certa tradição, mas que está conservada apenas nos livros e naquilo que nós mais ou menos vamos conseguindo coletar da história. Nós não temos uma geração viva, anterior à nossa, a qual nós possamos recorrer e perguntar: como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo este problema? Não há sábios, pelo menos não no número suficiente e necessário para nos ajudar a resolver as coisas. E é por isso que nós nos sentimos tão perdidos às vezes. Bom, este é o tempo no qual Deus nos colocou. Vamos lá, se é isso que Deus espera de nós, façamos o que nós podemos. Sejamos humildes para aprender tanto quanto pudermos. Sejamos humildes para fazer alguma coisa. Não sejamos lentos também. Nós precisamos agir, precisamos construir. Ah, padre, mas eu ainda não sou tão sábio, como um professor lá da Idade Média. Sim, filho. Espera sentado. Quando você for, você começa. Você vai morrer antes de começar. Aí não vai nascer colégio, não vai nascer nada. Nós precisamos estudar muito, nos esforçar muito, mas fazer alguma coisa. Recorrendo ao que nós podemos, com os instrumentos que nós temos. Precisamos nos esforçar. Falo por mim mesmo. Quer dizer, eu não tive uma formação primorosa no seminário. A minha formação foi cheia de defeitos. E eu ia fazendo ali uma formação paralela. Eu tinha formação acadêmica, formação oficial, que a igreja oferecia, e tinha a minha formação de PDF. Seminarista não tem dinheiro para comprar livro. Então, toda a minha formação paralela foi feita no PDF. Depois no celular, PDF também, mas... E é uma tentativa, a gente vai tentando acertar. Eu não sou um padre ótimo. Comparado com um padre do início do século XX, eu não sou nem bom, sou péssimo. Mas é o que tem. É o tipo de sacerdote que tem. É um padrezinho que está tentando fazer alguma coisa boa, está tentando ajudar. Eu tenho consciência histórica do lugar onde eu estou, de quem eu sou. Então, eu estou tentando correr atrás do prejuízo e criar as condições necessárias para que a próxima geração tenha alguma facilidade a mais do que aquelas que eu tive. E consiga fazer algo melhor. Esse é o meu sonho. Na hora da morte, eu possa dizer assim: graças a Deus, agora eu estou vendo uns padres novos aí, melhores que eu. E acredito que daqui umas 5 ou 6 gerações, a igreja vai começar a voltar para o trilho. Isso é um trabalho que vai levar gerações. E aí eu vou poder dizer: combati o bom combate. Não fui ótimo, mas fui o que eu pude. Dei o meu melhor. E cada um de vocês também precisa fazer esse exercício. Sem cair no desespero. Ah, mas eu não sou isso tudo aí que os livros estão dizendo. Sim, seja o seu melhor. Esforce-se, seja humilde. Queira beber dos antigos. E pronto, isso já é um bom começo. Já será bastante clássica esta educação. Eduque-se para depois educar. Seja humilde para educar-se e depois para educar. Tanto no conteúdo quanto na forma. Segundo ponto, é uma educação amorosa. A educação clássica é amorosa. Pode parecer estranho, defender uma ideia dessa, porque isso parece uma coisa assim tão melosinha, educação amorosa. Vocês perceberam que a professora Mônica, em vários momentos, disse assim: eu preciso ver
o que eu vou fazer para ajudar esta menina a corrigir essa ideia que na mente dela não está tão legal ainda. Professor Alexandre, eu preciso ver. Como é que eu faço para ensinar isso aqui para esse menino? Como é que é o nome disso? O nome disso é amor. É uma preocupação real do mestre pela formação do aluno, pela formação do discípulo. Isto é uma característica fundamental da educação clássica. Não pode haver verdadeira educação, educação clássica, sem este aspecto de cuidado, de zelo por aquela pessoa que está diante de mim. E que a família confiou aos meus cuidados. E que através da família, Deus confiou aos meus cuidados. É Deus que confiou essa criança a mim. Então, assim, é uma relação pessoal. Precisa ser uma relação afetuosa e amorosa, onde eu quero o bem daquele que é o educando. E qual é o bem maior? O céu. Um professor que não visa o céu, que não tem a salvação eterna e a santificação dos seus educandos como uma meta, não é um verdadeiro mestre, não é um verdadeiro professor. O professor que está ensinando matemática e não se preocupa com o céu, não é professor verdadeiro. Não está imbuído de genuíno espírito católico. O professor que ensina física, literatura, sei lá que coisas, e não visa a salvação daquela criança, a santificação daquela criança, perdeu o foco da sua atuação. É por isso que o professor de matemática estava aqui falando da preocupação dele com os alunos. Isso é amor. E as crianças percebem. Elas percebem este distanciamento, este descomprometimento, não é? Ou este comprometimento. Eu volto ao professor Falcon. Essa ideia eu aprendi muito com o Falcon e com o professor Clístenes Raffenes, lá do Instituto Hugo de São Vitor, do Rio Grande do Sul. Por que a educação dada pelos pais é melhor do que a educação dada por um professor que não se compromete? Porque os pais amam. Por isso que é melhor. Porque esse é o ingrediente fundamental. Os pais realmente querem o bem daquela criança. Eles estão realmente comprometidos. Eles podem errar por ignorância, eles precisam corrigir os seus erros, mas existe ali um comprometimento de alma. Se é um pai que tem consciência das coisas, se é um pai católico, uma mãe católica, ele quer que aquela criança se salve. E ele vai fazer de tudo para isto. Então, um professor católico, um professor de educação clássica, ele tem este foco. Quando eu era criança, a gente chamava os professores de tio, tia. Hoje, eu entendo que a palavra tio e tia, principalmente quando ela é usada pelos adolescentes, às vezes ela denota uma falta de respeito, né? Mas assim, não era este o significado ali, não era este o sentido, né? O tio, o tia, ali, entre nós crianças, né, significava o quê? Alguém que é da minha confiança, alguém que é da minha família. Depois eu comecei a ver os professores, claro, influenciados por pedagogias modernosas, né, dizendo assim, não sou sua tia não, tia é irmã da sua mãe. Não tem isso? Isso é um modo de dizer assim, eu não me comprometo com você não, filho. Sai fora que eu não tenho nada com você. Eu só sou um assalariado. Você para mim é mais um, podia ser outro. Se trocar você de sala e trouxer o outro, não faz a menor diferença. É só um número. Se o outro for mais comportado, eu até prefiro. Então, essa atitude, o que se vê na educação moderna é uma atitude de descompromisso, de descomprometimento. Enquanto a educação clássica pede este comprometimento, né? Os mestres no medievo, em boa parte dos lugares e das épocas, eram celibatários. Não estou defendendo que devam ser, de novo, mas defendo o princípio. Qual que é o princípio que estava por trás disso? O mestre é um consagrado ao serviço da verdade, ele é consagrado à verdade, à busca da verdade. E por isto, ele quer formar-me. Ele quer ser um instrumento na mão de Deus que vai moldar a minha alma na conformação com a verdade, na conformação com o bem.
a sacralidade do magistério. O mestre precisa voltar a ser visto como alguém que realiza um ministério, um serviço sagrado. Ora, as almas das crianças estão, de algum modo, nas mãos dessas pessoas. Eu dizia numa palestra lá do nosso instituto em Muriaé, né? Como saber se alguém pode ser professor do meu filho? Responda a seguinte pergunta: eu chamaria esta pessoa para ser madrinha do meu filho? Eu chamaria essa pessoa para ser padrinho do meu filho? Se a resposta for sim, esta pessoa pode ser o mestre do meu filho. Porque essa pessoa, ela vai informar de algum modo a alma da minha criança, do meu filhinho. Meu filho passa horas por dia com essa pessoa, sendo influenciado por ela, aprendendo a imitar esta pessoa. Então é preciso ter essa dimensão amorosa, essa dimensão de boa vontade. Não sei se alguns perceberam, durante as palestras, tinha duas menininhas, né, grudadas em mim ali, a Bárbara e a Giovana. São filhas do Marco e da Patrícia, né, que vieram comigo, são paroquianos meus. E alguém perguntou assim, elas convivem muito com o Senhor? Né? Não tanto, sinceramente não tanto. Ok, para avisar a hora. Uma vez por semana, né? Na missa do domingo eu vejo as duas, eu as vejo. Né? Convivo mais com o pai, com o Marcos. Né? Só que elas veem com que carinho e respeito os pais me tratam. Então elas imitam. Né? Elas me conhecem há 1 ano. Mas elas estão vendo, peraí, o meu pai beija a mão deste homem. A minha mãe oscula a mão deste homem. Este homem é diferente. E por que eles têm esse respeito por mim? Porque percebem algo que eu tento fazer, né, que é uma atitude amorosa, uma atitude paterna. Eu quero que o Marcos vá para o céu. Eu quero que a Patrícia vá para o céu. Eu tento ser um pai na paróquia. Hoje é triste notar como que nos sermões dos bispos, às vezes até dos pontífices, né, se chama as pessoas sempre de irmãos e nunca de filhos. Por que isso aconteceu? Por que os sacerdotes de Deus pararam de ver as pessoas como seus filhos? É claro, são irmãos também. Santo Agostinho explica, para vós sou bispo, convosco sou cristão. Há entre nós uma relação fraterna, uma relação de irmandade. Mas há também uma relação paterna e filial. Então, eles me veem, essas duas menininhas, né, veem o pai e a mãe me tratando como um pai e como um mestre. Como alguém que os ama. Né? E aí elas me amam por imitação. Elas confiam no padre. Né? E eu não sou de jeito nenhum um padre assim, daquele estereótipo, né, de que vai apelar para conquistar as crianças da paróquia. De jeito nenhum. Não visto de palhaço, nem de coelhinho da Páscoa. Estou sempre de batina, sou bastante sério, né? Na missa, a missa é lugar sério, não é lugar de brincadeira. Né? E apesar disso, apesar de não apelar, né, as crianças têm esse carinho por essa figura do sacerdote sério, do sacerdote que os adultos às vezes acham que é bravo. Nossa, o padre é bravo, ele é rigoroso. E as crianças são naturalmente atraídas, porque elas percebem, peraí, este homem parece que ele quer o nosso bem. Só que isso é muito simples. Né? Os professores, se tem algum professor aqui, né, que já trabalha em colégio católico, experimenta isso. Eu visitei o Mater Puríssima, lá em São José dos Campos, e é encantador. O carinho das crianças pelos mestres, que vem ali uma extensão do pai, uma extensão da mãe. Então, assim, antes de preocupar muito com o currículo, qual é o currículo certo, qual é o melhor material didático, calma. Primeiro, humildade. Segundo, boa vontade em relação a essa criança. Queira se sacrificar por essa criança. Queira levar essa criança para o céu. Queira tornar essa criança uma criança santa, conhecedora da verdade, para amar a Deus, suprema verdade. Já é um bom começo. A gente entra no terceiro ponto. Terceira característica de uma educação clássica. Ela é realista.
Realista. Em primeiro lugar, ela é realista em relação à criança ou ao educando. O Papa Pio XI, na encíclica já citada, ele fala que o grande problema das vertentes modernas de pedagogia é o naturalismo pedagógico, que é basicamente a ilusão de pensar que a criança, de algum modo, já nasceu dotada de tudo o que ela precisa para atingir o seu desenvolvimento máximo. E aí eu começo a tratar até a sociedade civil, a família, a igreja, como se essas coisas, na verdade, fossem o problema, um entrave. Não, deixa a criança jogadinha aí, que ela se vira. O construtivismo, o socioconstrutivismo, que impera na nossa nação, em termos de pedagogia, parte desse tipo de ideia. O professor é um facilitador. Facilitador de processos que, sem o professor, seria um pouco mais difícil a criança fazer. Mas até que daria. E olha como que isso entrou, tanto para as falsas filosofias do século XVI para frente, quanto para a literatura, né, e também para correntes pedagógicas. Pensar, por exemplo, num Rousseau. Pensar, por exemplo, num Hobbes. Esse tipo de ideia. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Mas espera aí. A primeira sociedade é a família. A família transmite a virtude, a família transmite a fé. Então, a virtude e a fé são a corrupção do homem. É isso mesmo? É isso mesmo. Tanto que, né, esses homens eram loucos, tarados, abandonavam os filhos. É o tipo de gente. Quem não conhece a vida desse povo aí vai ler. Vai ver quem é Rousseau. Um louco, perverso, pervertido e perverso. É o tipo de mente que molda a pedagogia moderna. E que, portanto, não enxerga. É claro que um homem que tinha os hábitos que ele tinha, a visão das coisas que ele tinha, era realmente incapaz de perceber que é a família que torna o homem bom. E que a criança, abandonada, entregue às suas próprias forças, não vai ficar boa. Pelo contrário, ela vai virar um monstro, por causa do pecado original. Aí na literatura, né, o que é o Mowgli? O que é o Tarzan? O que são várias outras figuras que representam este tipo do homem que é bom porque foi criado longe da sociedade humana. Então, se eu deixar uma criancinha para ser criada por cachorros ou por macacos, ela vai ter um coração bom, melhor do que se ela for educada por uma família. E a gente consome esse tipo de literatura, esse tipo de besteira, né? O mito do bom selvagem. Aqui no Brasil, isso ganhou muita força na literatura daqueles românticos indigenistas. Aquela ideia de que o homem urbano, o homem da urbs, da cidade, da polis, né, é mau. O selvagem é bom, é perfeito. A Iracema é uma santa. Não é assim? O índio é sempre o santo. É claro, essas figuras todas, elas foram criadas simplesmente omitindo a verdade sobre aquilo que era a vida dos povos nativos do Brasil antes da chegada do Evangelho. Guerras sem fim, canibalismo, atrocidades sem fim, ódio sem fim. Isso era a vida, aqui nessa massa de terra que nem sequer tinha um nome direito. Que não havia como construir uma unidade, já que tudo era guerra, tudo era ódio. É a fé que vai trazer esta unidade, que vai pacificar os ânimos. Claro, este processo marcado também marcado pelo pecado, né? Realizado por homens pecadores.
Mas não há que se dizer, não há que se sustentar este tipo de ideia estapafúrdia de que o homem, quanto menos urbanizado e menos civilizado, e o que é pior, quanto mais distante do evangelho, é melhor. Isto é não ser realista. Isso é desprezar o pecado original. Quem quiser fazer o teste, né? Ninguém vai fazer, né? Mas pega uma criança e usar de cobaia, né? Esse filhinho aqui, ó, eu não vou educar, não vou ensinar nada, não vou transmitir a fé. Aí vai ver o que vai virar. Vai virar um santo, né? Claro que não, né? Vai virar um monstro. Então, realismo em relação à criança, né? Só para, nesse sentido, eu entro num ponto que foi, né, a partir daquela pergunta que foi feita, depois da última palestra da professora Mônica, né? Mas a criança ela pode ter acesso à leitura de tudo o que está nas Escrituras? A questão ali é o seguinte, o problema não é a criança ter acesso a uma leitura que fala do mal, não é isso não, da violência enquanto tal. A maldade precisa ser apresentada à criança, né? A questão ali é mais a questão de uma educação sexual precoce. Pio XI fala disso também nessa encíclica. E saber que não se deve dar educação sexual precoce às crianças é também ser realista. Não pode ler lá a maldade de Absalão contra o seu pai, Davi, né? A maldade de todos os outros maus, a maldade de Judas contra Nosso Senhor. Não tem problema. Pode ler a Chapeuzinho Vermelho na versão dos irmãos Grimm. É até melhor. Não tem problema. Ler contos de fada com tudo o que eles têm de problemático, de complicado, de trágico, de doloroso. É só esse aspecto mesmo da educação sexual que tem que ser feito com cuidado. Por quê? Por causa desse realismo. Não está na hora. A criança que ouve isto, ela pode ser despertada para a curiosidade antes da hora. E pode ser atraída por coisas que são males, mas que vão se disfarçar de bens. No caso ali de Amós, né, se a tradução é da Ave Maria, como é que vai estar lá? Amós, né, deitou-se com a sua irmã. Ou então, Amós conheceu a sua irmã. Que capacidade uma criança pequena tem de entender isso? Deitou-se com a sua irmã? Eu falo assim, mas espera aí. Deitar com uma pessoa é o pior ato que pode haver? É uma desobediência pior do que a de alguém que tenta matar o pai? Pronto, já nasceu ali a sementinha da curiosidade. Aí você vai ter coragem de explicar para um menininho de 5, 6 anos o que é esse deitar-se com a irmã? Você já despertou a curiosidade desnecessariamente. Ou então, conheceu a sua irmã, pior ainda, né? Como assim, conheceu o irmão dele? Ué, mas eu conheço os meus irmãos. O que tem de errado nisso, né? Então é esse cuidado, tá bom? É mais nesse sentido, né? Esse realismo não nos impede de mostrar o mal. A criança precisa conhecer o mal. E ela vai saber, sim, assimilar o mal, é verdade, né? Vai saber assimilar a malícia do que é mal, para que depois ela saiba lidar com as situações da vida real, em que o mal se apresenta a ela de um modo claro. Então, ter este realismo em relação às crianças, em relação aos educandos. Depois, um realismo em relação à realidade. Pode parecer até pleonástico, mas não é. É tratar a realidade como ela é. Na educação clássica, a realidade é entendida na sua unidade. Na sua unidade. E não a partir de uma visão, né, marcada pelo especialismo ou pelo especificismo. Quem nunca esbarrou com esse tipo de problema, né? Daquele médico que é especialista no polegar do pé esquerdo. E se eu tiver um problema no dedo da mão, ele não faz ideia de como resolve, né? Daquele doutor, é doutor em filosofia. Aí você vai ver, por que ele é doutor em filosofia? Não, porque ele conhece com plenitude o terceiro parágrafo de determinado livro do Nietzsche. Belo doutor em filosofia, né? Isso é um pedacinho de nada. A educação clássica não é assim. Ela é universalista. Ela conhece as coisas enquanto coisas distintas, mas ela conhece as coisas a partir de uma perspectiva de todo. Aí o trivium, o quadrivium, a filosofia, a teologia, a medicina, o direito, tudo isso vai estar compreendido neste todo. Então, o que é o trivium? Peraí.
É porque para conhecer o todo, eu preciso aprender a entender. Seja por meio da leitura, seja por meio da escuta. Aí vai entrar a gramática. Lembrando que gramática, na concepção clássica, não é um conjuntinho de normas gramaticais. Gramática é o hábito da leitura daquilo que há de mais elevado, para que eu aprenda como é que os maiores, os clássicos, falam. Isso é a gramática. Né? Nada tem a ver com o que hoje a gente entende como gramática, né? Conjunto de normas. Não, as normas eu vou aprender vendo na prática. Camões escrevia assim. Ah, então é assim que se escreve. Por que Camões escrevia assim? Hoje a gramática, ela parece o quê? Uma realidade totalmente arbitrária. Ah, por que é assim que se escreve? Porque algum maluco resolveu escrever assim. Ah, porque existem aqui os homens que mandam na ortografia e na gramática. E eles sentaram numa rodinha e decidiram que é assim. Um dos palestrantes citou a questão dos acordos ortográficos, né? E a cada acordo ortográfico que chega, nós perdemos capacidade comunicativa, porque a escrita fica cada vez menos clara. Eu já não sei a diferença do para verbo para o para preposição. Eu não sei a diferença entre o posto e o posto, porque o acento caiu. Esse caiu, se não me engano, em 1990, né? E agora? Agora eu não sei nem mais o modo de pronunciar as palavras, porque não tem trema. Então, quando eu vou arrancando aqueles sinais que me esclarecem as coisas, qual a consequência lógica? As coisas ficam mais confusas. Os acordos confundem. Tanto que só o Brasil adota, né? Os outros países ninguém leva isso a sério. Né? Depois, a retórica. Então, não basta eu saber ler e entender. Claro que eu estou resumindo muito por causa do tempo. Né? Mas eu preciso também entender como é que eu posso dizer as coisas, como é que eu posso expressar a verdade. Tá? Aqui é preciso tirar, né, vencer aquele preconceito de que retórica é a arte de enganar. É a arte de convencer da mentira. Não. A retórica é a arte de transmitir. E, portanto, também de transmitir o verdadeiro. Depois, a lógica como uma ferramenta que vai me ajudar a conhecer a realidade. Ok, mas até agora eu ainda nem entrei na realidade. Estamos no trivium. Trivium são ferramentas. Gramática, retórica e lógica são ferramentas. Ah, agora nós entramos no quadrívio. Então vamos conhecer a realidade? Aritmética, geometria, música, astronomia. Né? Essas ciências ou essas artes, a terminologia clássica, né? Que vão me dar aí um conhecimento agora sim de como as coisas são. O professor Alexandre destacou, né, como é que a geometria e a aritmética, né, nos ajudam a perceber que existem leis na natureza, que as coisas são de um jeito tal e não podem ser de outro jeito, que não existe arbitrariedade na natureza. Agora, sejamos sinceros, quantos professores de matemática nós conhecemos na nossa vida, os que nos deram aula, que tinham ao menos uma noção disso? Coisa muito rara hoje, encontrar alguém graduado em matemática que saiba para que serve isso. Eu me lembro uma vez, eu estava ali, não sei se no final do fundamental, no começo do médio, e estava aprendendo a calcular a parábola, né, a coisa lá da função, e perguntei assim para a professora, aquela pergunta atrevida de adolescente, né? Mas professora, para que serve isso? Mas era uma pergunta sincera ao mesmo tempo. E ela me olhou com raiva e disse assim, quando você tiver que fazer uma antena parabólica, você vai entender. Até hoje eu não tive que fazer uma antena parabólica. Acho que ninguém faz mais antena parabólica. Então o que ela me disse? Qual foi o recado que ela passou? Né? Serve para nada, filho. A menos que você escolha uma profissão que se valha dessa ciência. Aí você vai transformar a ciência em arte, em prática. Mas qual é o recado que eu entendi depois? Tem um recado mais profundo aí, que é o seguinte, ela não sabia para que servia aquilo. Se ela acha que calcular a parábola serve para fazer antena parabólica, ela não sabe nada de matemática, por mais que ela saiba a fórmula, o modo de calcular. Se ela não entendeu que aquilo serve para refinar a minha inteligência, para apurar o meu sentido das coisas,
para me dar um senso de realidade. Coitada daquela professora. Então, no quadrivium, o aluno vai entendendo isso, ele vai começando a conhecer a realidade. Aí depois vem a filosofia, né? Dentro da filosofia, o aluno, ele vai então aprender a conhecer a realidade tão perfeitamente quanto isto é possível para a razão humana. A filosofia é o auge daquilo que a razão humana pode atingir. É o ápice. Porque o conhecimento científico por excelência, e no topo da filosofia, o corolário da filosofia é a metafísica, que é aquela ciência das coisas todas, a partir das suas causas primeiras. Então, se eu for perguntando, por quê? Por quê? Por quê? E for respondendo, eu vou chegar até a metafísica. Olha o quanto isto refina um ser humano. Aí aquilo que é meditação, aquilo que foi sendo coletado na meditação das verdades, vai formando um todo, vai formando uma rede. E da meditação nós passamos então para a contemplação. Aquela pessoa passa a ter uma visão do todo. Olha como que aqui a gente já acabou com aquela modinha do professor de matemática que tem raiva da história, a professora de geografia que odeia a biologia. Isso não é coisa de quem tem um senso realista das coisas. A realidade é una. É una. E dentro dessa realidade que é una, então, é que se desenvolviam também as outras artes, né? A medicina, enquanto realidade daqueles homens que já tinham adquirido um certo grau de ciência, iam aprender então a cuidar do corpo. O direito, enquanto disciplina, enquanto ciência, enquanto hábito daqueles que já tinham um certo grau de ciência e agora iam cuidar de entender como é que se cultiva a justiça nas relações humanas. A minha irmã é advogada, eu sempre brinco com ela. Vocês não estudam mais direito. E ela fez direito numa federal. E foi uma excelente aluna. Mas eu observava os conteúdos. Vocês estudam advocacia, é diferente. Esbarra lá no direito, sim, mas muito pouco, né? O que se estuda na prática é a prática advocatícia. Como é que eu monto um processo, como é que eu lido com isso, como é que eu lido com aquilo, como é que faz esse negócio de ser advogado. Agora, direito, né? Estudar a ius, né? Não, isso aí não. Isso é uma outra coisa. Isso é de um outro nível. Isso é o que se fazia no medievo. Isso é o que se fazia na educação clássica. Né? E aí depois vem a teologia. A teologia, então, ela ultrapassa isso tudo como uma busca do conhecimento das coisas a partir daquilo que Deus revelou de si, do mundo e do homem. Veja que nessa perspectiva já não existem mais aquelas rupturas arbitrárias, aquelas rupturas sem sentido que se estabeleceram. Aquela oposição entre fé e razão. Não há por que haver oposição entre fé e razão. Pelo simples fato de que é o mesmo Deus que criou todas as coisas. É o único Deus que nos deu a razão e que quer que nós atinjamos com a nossa razão tanto quanto é possível, e que depois aperfeiçoa a nossa razão com a fé e pede que a razão procure compreender as coisas que nos foram reveladas pela fé. O Ricardo de São Vítor, numa passagem, ele diz: nós humanos falamos através de signos, através de letras, de palavras. Deus fala através dos fatos, através da história. Então, aprender a ler o livro da história de todas as coisas, aprender a ler o livro da natureza, é também um ato religioso. Veja como que dentro dessa perspectiva, e aí eu consigo concluir com facilidade, dentro dessa perspectiva, se as coisas são feitas assim, o elemento católico já está aí claramente presente. A matemática é assim, a geografia é assim, a história é assim, essa ciência é assim, o latim é assim. Tudo isso já está permeado de um senso de unidade, da unidade das coisas que tem um autor, que é Deus. O homem é assim porque ele foi criado por Deus. E aí você não vai ter mais aquela concepção de que o ensino religioso, o ensino da história sagrada, o ensino da catequese, ou que nome se queira dar a isto, entra ali de um modo assim um pouco esquisito, né?
meio arbitrário, meio enviesado, né? O ensino religioso que é dado hoje, né, nas escolas públicas, né, e também em algumas particulares. O que é aquilo ali? Né? É um estudo de como o homem, no máximo, na melhor das hipóteses, é um estudo de como o homem se esforça para buscar Deus. Ok? Mas isso é muito pouco. Porque nós não somos simplesmente homens que se esforçam para buscar Deus. Nós somos homens e mulheres que fomos alcançados por Deus. Deus veio até nós. Aquela leitura do Deuteronômio que é lida no domingo da Santíssima Trindade, né? Moisés pergunta assim: a que outro povo um Deus se revelou, com tantas provações, sinais e prodígios? Ou que outro povo foi escolhido por um Deus como seu? Quando você ensina para uma criança isso, ensinou para ela o que é ser católico. Aí entrou aqui o elemento católico. O que é cultivar catolicismo numa escola? É ensinar às crianças o seguinte: olha, todas essas coisas aqui nós conhecemos, até aqui nós chegamos, porque a luz da razão, a inteligência humana pode chegar até aqui. E nós conseguimos ainda ir além. Porque à luz da fé nós conseguimos progredir. Nós também conhecemos todas essas outras coisas. Não como fruto de elucubrações nossas, mas porque Deus as revelou. Então entra o senso de revelação. Quando entra esse senso de revelação da religião católica como aquela que foi revelada, o elemento católico, ele vai estar em plena harmonia com todas as coisas. E não vai estar ali como uma peça estranha, alheia, esquisita, mal colocada. E a espiritualidade, enquanto cultivo da vida interior? Vocês perceberam que se isto é feito, a vida interior já foi cultivada numa proporção bastante grande? Quer dizer, se a criança foi aprendendo isso aí, se ela desenvolveu esse senso de unidade, se ela chegou a esse ponto de conhecer as coisas enquanto elas foram cultivadas por Deus, ela já tem uma fé muito firme. Agora ela precisa ser ajudada. É claro que esse agora não é temporal, né? Primeiro eu vou fazer isso, depois... Não, né? Juntamente com isso, existe um outro aspecto, que é o cultivo da virtude da religião. Tanto no privado quanto no público. Então a criança agora ela simplesmente vai aprender a se relacionar numa relação filial com este Deus, que ela conhece como criador das coisas e como revelador dos conteúdos da fé. E aí, só faltou agora, então, a gente ensinar a criança a rezar. Rezar sozinha e rezar em público. Rezar em público aqui é um modo de dizer a Sagrada Liturgia. Então vai entrar o cultivo da Sagrada Liturgia. Aí o colégio católico vai ter confissão, vai ter missa, vai ter terço. Mas isso tudo vai estar harmonizado, não vai estar ali como uma coisa, né, que caiu do céu. E aqui, é claro, é preciso ter cuidado de que essa espiritualidade, esse cultivo da vida interior, né, não desvirtue aquilo que foi cultivado no estudo. Isso me preocupa também. Acho assim, nós temos inimigos em comum, nós todos. É a esquerda, é o Paulo Freire, é isso aqui, não sei o quê. Então nós estamos ainda numa etapa da luta em que nós estamos juntos combatendo os inimigos. Daqui um tempo, nós vamos precisar sentar todo mundo e discutir quem é quem nessa história. E agora que as coisas estão estabelecidas? Agora nós vamos precisar purificar aqui também o nosso trabalho. Nós, colégios católicos, como é que nós atuamos? Porque aí nós vamos começar a perceber os nossos defeitos, fazer a autocrítica, né? Eu vejo por aí, às vezes, criança de colégio católico cantando umas músicas melosas, sentimentaloides. Eu olho para aquilo e falo, mas esquisito, porque está cultivando paixões. Essa criança precisa aprender a ter uma fé que seja de fato vivida pela inteligência. Se essa criança continuar melosinha assim, né, se relacionando com Deus, sempre exigindo ou esperando de Deus consolações, isso vai complicar as coisas, né? Mas isso fica para o futuro, né? Purificar essa relação, purificar essa prática, né? Mas é isso, então, esses três elementos, né? Um cultivo da vida interior,
feito de um modo católico, dentro de uma escola onde mestres e discípulos se pautam na humildade, no amor e no realismo. Já eu termino assim minha palestra. Não sei se vai abrir espaço para perguntas. Muito obrigado. Perguntas? Padre, aqui ó. Você disse que no renascentismo começou a desandar tudo, né? Que a partir desse momento a educação clássica católica começou a ramificar. E nesse mesmo período, um pouco antes ali, iniciou-se também o protestantismo. Eu queria ver com o senhor se o protestantismo foi o causador do mal desta ruptura que tendenciou a esse pensamento humano, incluindo até colocar o humano como central, né? Tirando Deus do centro, né? Se o protestantismo ainda é um mal inicial que aconteceu isso tudo, ou foi ao contrário? Foi a partir desse momento que iniciou-se o protestantismo e desencadeou tudo, sabendo que tudo estava nas mãos da Igreja Católica, os ensinamentos, as universidades, a saúde, tudo estava ali, mas depois que veio isso tudo, tudo foi tirado das mãos da Igreja Católica, é isso? Sim. Na verdade, assim, quando eu falei do Renascimento, né, o que eu quis dizer é sobre o uso do termo clássico como um modo de desprezar o que é católico. Tá? Agora, essa crise ela não começa exatamente ali, ela começa antes. Né? No século XIII, nós já temos ali umas raízes bem aparentes disso. A partir do XIV, isso começa a mostrar as caras de um modo bem claro. Tá? Existe aqui um ponto um pouco estranho na história do conhecimento, que é o seguinte: pouca gente percebeu isso. Percebeu que com a criação das universidades, as coisas tenderiam a entrar em crise. Por quê? Porque na vida monástica e na vida das escolas, como elas eram feitas, como elas eram conduzidas no medievo, né, o conhecimento ele precisava ser adquirido e provado na prática. A universidade, que nasce de uma inspiração boa, né, ela inventa o diploma. E o diploma é um carimbo, é um atestado, mas ele nem sempre ele corresponde à realidade. Então, o conhecimento, ele começa a se tornar algo que é passível de venda. Né? Até onde eu saiba, o Gualter de São Vítor, né, percebeu isso, denunciou isso de uma maneira discreta, mas nós não temos assim muito registro de outros autores que tenham percebido que isso ia desandar. Não, tá? Mas hoje, olhando para o passado, nós conseguimos perceber que isso é muito fruto da universidade. Lutero e os outros protestantes contemporâneos são fruto desse processo. Eles não criaram esse processo, mas eles agravaram. Lutero, além de ser um homem com uma série de transtornos psicológicos, para não dizer psiquiátricos, e de caráter, uma série de defeitos de caráter, né? Além disso, ele tinha também uma série de falhas na sua formação intelectual. A formação dele foi pífia, Ele aprendeu, o grande mestre dele era um padre chamado Gabriel Biel, né? E era péssimo teólogo. Então foi um péssimo teólogo que moldou ali o pensamento do Lutero. E é claro, aí sim o Lutero, a partir do momento que passa a ser ouvido, que se torna uma voz tida como relevante, por interesse político, principalmente de príncipes alemães e de outros lugares, né, aí o estrago se agrava. Aí é uma espécie de ciclo vicioso. Né? O declínio gera protestantismo, o protestantismo gera declínio. Existe um relato que eu nunca li, mas já ouvi, de uma pessoa bastante confiável, de que Lutero enviou 2 missionários para pregar para o patriarca de Constantinopla.
se não me engano, para o patriarca cismático, tá? Para o bizantino. E o patriarca recebeu os missionários luteranos, humildemente. Eles falaram o que tinham para falar, pregaram a doutrina luterana, e ele disse assim: joga esses homens lá fora porque eles são doidos. Eles tentaram converter o povo também, mas ninguém deu atenção, porque todo mundo viu o seguinte: isso é de uma estutícia tão grande, isso é uma bobeira tão grande. Na Europa, por causa de crise moral e intelectual, é que aquelas bobeiras foram tidas como coisas realmente assim, relevantes e consideráveis, tá bom? Mas é isso, Lutero nasce da crise e ele agrava a crise. Mais perguntas? Boa tarde, sua bênção, padre. Eu gostaria de te perguntar o seguinte, né? Eu, como mãe e educadora, a gente tem essas questões, né, das crianças que vão crescendo, principalmente nas questões que envolvem a sexualidade, preocupam a gente, porque a gente vem de uma formação ruim nesse aspecto, né, de pais que conversaram pouco ou quase nada, formados, infelizmente, na frente das novelas da TV Globo, a grande maioria, né, e a gente vem de uma situação, né, de muitas crianças com acesso a telas, a gente sabe o estrago que isso faz. E aí a minha questão, né, que eu gostaria de perguntar ao senhor é a seguinte: a gente tem buscado, como o senhor disse, a gente está meio que começando do zero, mas a gente tem buscado fontes para entender como que isso deve ser trabalhado. E a gente encontra algumas fontes, alguns padres que vão defender, que vão falar que esses temas devem ser trabalhados em âmbito familiar, com os pais. No entanto, quando a gente se depara com a situação, às vezes, dos colégios, né, das crianças que já chegam no colégio com o imaginário muito poluído, sem a pureza, né, a gente sabe que naquele momento, às vezes, a gente é a única coisa que aquela criança tem, né, e às vezes, por causa dos pais que não ficam em casa, né, de toda aquela relação, aquela criança, às vezes, ela vai se apegar ao professor e ela vai questionar e ela vai perguntar. Então, eu gostaria de perguntar, né, como que o senhor vê isso sendo trabalhado dentro dos colégios? Se o ideal, né, eu acho que é a minha posição, né, não sei o que o senhor pensa, mas se o ideal seria a gente conseguir trabalhar esse tema com os pais, né, e ajudar a formar os pais, para que os pais trabalhassem isso em casa, e ao mesmo tempo, qual a postura do professor? Porque muitas questões, às vezes, vão ser levantadas dentro da sala de aula, então, às vezes, um coleguinha fala alguma coisa para o outro. Então, como que o senhor vê essa questão da sexualidade sendo trabalhada nas escolas? Como que nós, professores, podemos fazer? E aí, nesse quesito mesmo, de professores no colégio, como fazer? E se puder também auxiliar como pais, né? Eu agradeceria. Você já trabalha num colégio católico? Não, na verdade, eu trabalhei um tempo e hoje eu sou mãe educadora, eu faço educação domiciliar. Tá, ok. Pretendo ser professora do Colégio Vitorino, com a graça de Deus. Ah, que bom, que bom. Olha, primeiro assim, sobre autores. Leia autores anteriores aos anos 50. É mais seguro, é sempre mais seguro. Né? Depois, o que a gente percebe é o seguinte: nunca despertar a curiosidade para aquilo que ainda não brotou na criança como uma curiosidade. Se a criança não perguntou, não queira avançar as coisas, porque talvez ela está entendendo do jeitinho dela. Olha como que toda criança, todo domingo, fala explicitamente de uma questão sexual. No credo, nasceu da Virgem Maria. O que é virgem? Quer dizer, cada criança entende isso de algum modo. Até que vai chegar um momento em que ela realmente vai entender o que significa isso. Mas observe que, em geral, as crianças não perguntam, elas só repetem. Em algum momento elas vão perguntar, ou elas vão começar a entender mais ou menos, né, o que é isso. O ideal, então, é o seguinte: que isso seja, assim, trabalhado com os pais que conhecem as crianças ainda melhor que os professores. Eu falei desse amor dos professores pelas crianças, mas os pais amam ainda mais. E conhecem ali os detalhes do psiquismo de cada criança, daquilo que a criança já tem na sua mente ou ainda não tem. Né? Depois, tentar preservar. João Bosco, né? Dom Bosco, ele teve um sonho uma vez, e era mais ou menos isso aqui. Ele viu um carro lotado de meninos,
E esse carro ia em direção ao sol, uma coisa assim que representava o céu ou o paraíso. Alguns meninos caíam e morriam, e nunca conseguiam chegar lá. Era um carro voador, tá, cheio de meninos. Outros caíam, se machucavam, mas se levantavam e continuavam andando. Outros não caíam. Os que não caíam chegavam muito rápido lá no destino. Os que caíam, mas sobreviviam e continuavam andando, chegavam com muita dificuldade. Então, assim, uma vez que a criança perde a inocência, perde essa pureza, é possível, né, que ela volte a ser pura, que ela é possível, mas se torna uma tarefa bem mais difícil. Bem mais difícil. Então, assim, a luta deve ser por preservar ao máximo. Tá? E por esclarecer na hora certa. Também não vamos exagerar. Né? Outro dia eu ouvi uma história que eu fiquei um pouco assustado. Uma menina de 12 anos, eu acho. Né? E aí a mãe estava conversando com uma outra, duas católicas que fazem homeschooling. Né? E a outra disse assim, porque a fulana, né, ela foi mãe solteira, alguma coisa assim. Ela engravidou sem ser casada. A menina entrou em estado de choque. 12 anos. Mãe, isso não existe. Não tem como uma pessoa engravidar sem ser casada. A minha irmã que me contou a história. Né? E a mãe ficou brava com a outra, porque a outra falou disso perto da menina. Né? 12 anos, gente. Ela vai entrar na puberdade. Ela vai achar o quê, então? Que ela tá morrendo de hemorragia? Né? Assim, acho que já está um pouquinho na hora ali de começar a explicar um pouquinho as coisas a ela, né? De ela entender pelo menos, né, isso. Então, sem extremos nesse sentido, tá? O que é extremo, o que é correto, adequado, acho que cada pai vai saber calcular, mas essa história me assustou um pouco, né? Agora, na escola então, né, se não tem jeito, converse com os pais. Né? Se é um colégio católico, né, isso tem que ser assunto de reunião de pais, né? Colocar isso na cabeça dos pais. Mas como que faz para, mesmo com as telas, a criança ser preservada? Não faz. Não vai fazer. Se tiver tela, não vai dar certo. Isso a gente tem que aceitar. Isso é uma premissa. Com tela, não vai ter jeito. Né? Sem tela, então, né? Com o coleguinha que estraga o coleguinha. Né? Aí o professor, então, já que os pais não estão ajudando, o professor vai tentar ajudar. Tá? Educação da Adolescência. Quem se lembra o autor desse livro? Luciana, lembra? Mas procurem depois. A Educação da Adolescência. Acho que é uma boa... Oi? É uma boa pedida. Tá? Ali ele trata alguma coisinha disso. O padre Álvaro Negromonte também tem material sobre isso. Tá bom? Ler o que sempre foi feito e o que sempre deu certo. Mais perguntas? Padre, eu sei que aqui tem alguns educadores de escolas particulares e também escolas públicas. Qual o conselho que o senhor dá para esses educadores, para esses professores? E é possível dialogar com alguma coisa da pedagogia moderna? O conselho é o seguinte: fundem colégios católicos, saiam da escola pública e da particular. Olha, dialogar é possível no sentido de perceber assim, pontos de toque. Né? O que se chama de pontos de toque? Pontos em comum. Por exemplo, o Papa Pio XI ele fala assim: se o naturalismo pedagógico quer simplesmente dizer que a criança tem um papel fundamental na própria educação, né, isso não está errado. O Papa fez esse esforço. Ele falou assim: se fosse isso que esse pessoal está querendo dizer, eles estariam certos. Né? Só que eles estão alargando isso até o limite da loucura. Então é muito ruim, né, quando existe desacordo em pontos fundamentais. Fundamentais. Né? Imagine que você está lidando com a sua esposa, né, na educação do seu filho, e assim, ela acha que ele tem que começar a aprender as letras aos 4 anos. Você acha que é aos 5. Dá para negociar, né? Dá para chegar num acordo. Mas os dois concordam no fundamental, na ideia fundamental. Né? Mais ou menos por volta dessa idade, ele vai ter que aprender as letras.
Beleza. Agora, quando a gente coloca lado a lado a pedagogia clássica e as pedagogias modernas, não tem muito diálogo, porque as premissas são opostas. Entendeu? A visão de homem, são visões de homens opostas, então não tem muito como conversar, não. Se essa é a sua fonte de renda, né, continue lá, vá lutando do jeito que der. Né? Mas assim, se você começar a fazer algo muito bom lá dentro, você já estará indo contra os princípios daquela instituição. Então, assim, para a saúde mental de vocês, né, procurem formar colégios, né, procurem se formar como professores. O nosso instituto lá em Muriaé, né, alguns dos professores que vão começar a lecionar, se Deus quiser, ano que vem, né, lecionam em outras instituições. E eles precisam disso, é salário, é fonte de renda. Né? Eles vão continuar. Mas é claro que o sonho é que algum dia, em algum momento, isso possa ser suprido e eles possam trabalhar somente ali e não precisar mais de estar convivendo naquela estrutura tão caótica, né, que é uma escola não católica, uma escola sem Deus. Isso para o Papa, isso, não só para o Papa Pio XI, né, isso para o catolicismo de sempre, foi sempre muito claro. Olha, uma escola que se diga laica, na verdade ela é ateia. Não dá para arrancar Deus e dizer que isso é uma atitude neutra. Então, assim, sem Deus, para nós, nada feito. Tem jeito não. Alguma pergunta mais? Dado o adiantado da hora, queremos agradecer, padre, sua disponibilidade, sua generosidade aí, e lhe entregar uma pequena lembrancinha, uma generosidade aqui de vários doadores. Muito obrigada, pai. Deus abençoe. Vamos tirar a fotinha aqui. Pessoal, então chegamos ao final do dia de hoje. Alguns recadinhos. As pessoas que estão generosamente nos auxiliando com a limpeza já foram embora. Então eu peço a vocês que a gente saia, mas deixem em ordem, porque amanhã a primeira coisa que temos é a missa. Então dá uma olhadinha em volta, se não ficou nenhum lixinho, nenhum brinquedo de criança, nem a bolsa, nem o celular, tá certo? E dá uma olhadinha na hora que sair assim, se as cadeiras estão alinhadas. Se não, por favor, faça a gentileza de deixar alinhadinho, tá bom?